eu faço um apelo novamente aos que estão presentes. Convide seus irmãos, os amigos, aqueles que estão próximos de vocês, para que recebam, assim como vocês, a semente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu queria compartilhar com vocês Salmo capítulo 30. Nós faremos a leitura de 1 a 12. Salmo capítulo 30. Hoje nós estamos fazendo um teste, transmitindo também pelo Instagram, por isso temos 2 equipamentos ligados. E, obviamente, uma sucessão de erros podem acontecer, mas não necessariamente com a palavra. A tecnologia, a gente até permite as coisas erradas acontecer, mas não com a palavra. A palavra não pode deixar de ser dita, pregada, anunciada, e o evangelho é feito por conta da palavra. Salmo capítulo 30, de 1 até o versículo 12. Diz assim: E te exaltarei, Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se alegrassem contra mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me curaste. Senhor, da sepultura fizeste subir a minha alma, perseveraste-me a vida para que não descesse ao abismo. Cantem louvores ao Senhor, vocês que são os meus santos, e deem graças ao meu santo nome. Porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E disse na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor fizeste permanecer forte a minha montanha, apenas voltasse o seu rosto. Fiquei logo com medo, porque por ti, Senhor, clamei ao Senhor e implorei. Que proveito obterás o meu sangue quando baixo a cova? Será que o pó é capaz de te louvar? Poderá ele declarar a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Tornaste o meu pranto em dança alegre. Tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. Para que o meu espírito te conte louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. Nós temos falado sobre a semente, lá baseado no livro de Lucas, quando o Senhor Jesus Cristo nos fala através de uma parábola. E a parábola da semente tem mais outros 3 elementos: a terra, a semente, o fruto e o semeador. Se você entendeu que nós estamos falando sobre a semente, o próprio Jesus explica que a semente é a palavra de Deus. E aí eu fiz algumas referências. Quais as referências que eu fiz? Fiz a referência no Velho Testamento nos profetas. Hoje eu quero falar sobre a referência da palavra de Deus nos cânticos de salmos. E separei o Salmo 30, porque é um salmo que fala sobre coisas que Jesus falou. Que Jesus, como profeta no Novo Testamento, declarou. Peço para que você se atente para o versículo 5, a parte B. Salmo capítulo 30, versículo 5, a parte B do versículo. Todos, por favor, leiam comigo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aqui nós encontramos algumas verdades da declaração de Jesus. Jesus atendeu tanto às expectativas das pessoas que tudo que Jesus fazia reportava-se a este momento na vida do homem. Que momento é este? Talvez o mais excepcional da vida dos seres humanos. Choro e alegria. É bom entender que o choro e a alegria fazem parte do sentimento humano. Se você está bem,
a sua saúde emocional está boa, você consegue controlar o choro e controlar a alegria. Agora, se a sua saúde emocional não estiver boa, você não consegue controlar nem o choro e nem a sua alegria. Eu queria, baseado nesse salmo, agora separar algumas coisas para te ajudar a controlar esta emoção que nós temos, esse sentimento que muitas vezes nós colocamos nas coisas. E esses sentimentos precisam ser colocados também na palavra de Deus. Este é o objetivo da noite. Quando Jesus falava, ele falava com alegria, mesmo no momento em que ele chorava. Você lembra quando Jesus chorou? Em que episódio Jesus chorou? Obrigado, amado irmão. Em que momento Jesus chorou? Na morte de Lázaro. No momento em que Lázaro morre, Jesus chora. Mas será que ele se desequilibra a ponto de não ter capacidade de entender que aquela morte era para a manifestação da glória de Deus? Os irmãos sabem o resultado daquela história. Quando Lázaro, então, ele é ressuscitado. Mas nesse salmo nós temos 3 elementos que podem te ajudar a controlar a sua saúde emocional. Baseado nisso, eu quero que você leia de novo comigo o versículo 1, 2 e o 3. Salmo 1, 2 e 3. Salmo 30, versículo 1, versículo 2 e o 3. Eu te exaltarei, eu te louvarei, eu cantarei para o Senhor louvores. Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se alegrem contra mim. Qual é o primeiro remédio para que tenhamos uma vida emocional equilibrada? Uma prática incondicional de adoração. Talvez aqui você esteja preocupado em entender o seguinte: como que eu posso adorar na hora que eu estou chorando? Chorando. Você precisa aprender a chorar. Há uma estatística de que quem chora morre menos do coração. Determinada vez alguém me perguntou assim, exatamente assim: chorar não é sinônimo de fraqueza? Não. É sinônimo de humanidade e não de fraqueza. Chorar faz bem. Existem 2 tipos de choro: aquele que demonstra, de alguma forma, satisfação e aquele que demonstra angústia, tristeza. Se você consegue separar um do outro, isso já é um bom sinal. Mas na grande maioria das vezes nós não conseguimos separar. Nós não conseguimos definir por que estamos chorando, quando começamos porque estamos equilibrados ou quando estamos desequilibrados. E aí eu lembro de uma passagem que Jesus Cristo se encontra com determinadas pessoas e eles estavam muito angustiados, com muitos problemas. E aí Jesus diz lá no livro de Mateus assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. O que Jesus está dizendo? Pode chegar perto de Jesus com o choro que você está tendo, seja ele qual for a natureza do seu choro, que Deus, por intermédio das ações de Jesus, ele vai te aliviar. Eu fico preocupado quando a gente fala dessas coisas, alguém vai dizer assim: pastor, isso é muito motivacional. Qual a diferença do motivacional? O motivacional é quando você precisa produzir alguma coisa para você ter um resultado diferente de que você já está tendo. Eu não estou dizendo para você parar de chorar. Eu estou dizendo para você louvar ao Senhor, exaltar o nome do Senhor, dizer para as pessoas aquilo que você está sentindo para a glória do nome do Senhor. Você lembra de uma pessoa que chega perto de Jesus e tinha na sua casa um servo doente? Vocês acham que ele chegou perto dele contando piada? Aquele homem era um centurião, alguém que tomava conta de 100 homens. E ele disse assim para o Senhor: Senhor, o Senhor pode livrar da morte o meu servo que está em casa. Com certeza, queridos, o texto não relata, mas havia no seu coração uma tristeza muito grande, em seus olhos merejados, os seus olhos escorrendo lágrimas. Ele se aproxima de Jesus e chora para Jesus.
Jesus então entende o choro daquele homem e diz o quê? Olha, eu não vi em Israel homem com tamanha fé. Porque enquanto tem gente querendo que eu vá na casa deles para serem curados, esse aqui não precisa nem ir na casa dele. Basta eu falar. E naquele momento Jesus deu uma ordem no mundo espiritual e aquele homem que estava abatido, triste, aquele que estava doente, ficou curado. É esse Deus que quer que você louve. Será que você tem louvado a Deus no tempo em que pessoas estão zombando de você? Será que você tem deixado essa tristeza te calar? Porque se aqui estamos esta noite, o motivo é esse, porque nós precisamos incondicionalmente, ou seja, sem colocar condições. É isso que é incondicional. Eu não estou colocando condição alguma para que eu possa adorar ao Senhor. O que Deus espera da minha adoração? O versículo 2 vai nos dar um norte. Salmo 30, versículo norte. Primeiro norte da minha adoração. Senhor, meu Deus. A minha adoração tem que ser para Deus. Você tem que ter plena convicção de que você está num lugar, por mais que esteja vazio, ou ainda que estivesse lotado, ou por mais que estivéssemos aqui de alguma forma manifestando o nosso amor a um Deus invisível, porque ele não é visível para algumas pessoas. Mas a nossa adoração é para um Deus que existe, que fala comigo, que tem relacionamento comigo, que se interessa por mim, que me ama e não precisa provar mais nada. Porque no domingo passado eu disse isso para os irmãos. Se nós tivéssemos apenas um versículo na Bíblia, e esse versículo fosse João 3,16, seria o bastante para provar que Deus nos ama. E eu convido você a citar mais uma vez esse versículo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu preciso louvar o Senhor, porque Ele existe e o seu amor já foi mais do que provado através de Jesus a cada um de nós. Você entende o que é este amor? Um amor incondicional proporciona adoradores que o adorem incondicionalmente. Mas é lamentável que muitas vezes nós colocamos condições. E algumas dessas condições estão neste versículo. Clamei a ti por socorro. Às vezes nós adoramos ao Senhor porque precisamos do Senhor. Mas não é errado. Isso não é errado. Você clamar ao Senhor porque está precisando do Senhor. Outrora Jesus Cristo vai e cura 10 leprosos. E esses leprosos vão, conforme a lei ordena, até o templo, ofertam pela sua cura, porque agora eles estão limpos, mas foi assim que Jesus orientou. Mas só um voltou para dizer a Jesus: obrigado pelo que o Senhor fez pela minha vida. Ainda que você esteja essa noite adorando ao Senhor, porque Ele enviou socorro para a sua casa, que você esteja agora aqui com esse sentimento. O sentimento de dizer para Jesus: obrigado, Senhor, porque o Senhor é o meu socorro. E sendo o Senhor Deus o seu socorro, a sua adoração, ela é de gratidão ao Senhor. Implicitamente, muitas vezes, nós não conseguimos dizer isso para as pessoas, porque achamos que elas não nos reparam. Mas é muito comum, quando nós estamos coletivamente aqui, reunidos para adorar, nós vemos alegria em alguns, a tristeza em outros e a angústia de alguns irmãos. Alguns irmãos estão com muitas tristezas, a ponto de não conseguirem sequer adorar ao Senhor. E existem manifestações de adoração ao Senhor que são notórias, visíveis. Algumas delas nós expomos a Deus com a nossa gratidão, dizendo ao Senhor: muito obrigado, Senhor, pelo que o Senhor fez. Outras vezes nós agradecemos ao Senhor, dizendo ao Senhor: glória a Deus pelo que o Senhor Deus tem feito na minha vida, na minha casa, no meu trabalho. Outros expressam essa gratidão ao Senhor, dizendo: aleluia, santo, santo, santo é o Senhor Deus. Existem diversas formas de nós adorarmos ao Senhor. Aqueles homens tiveram uma ordem de Jesus depois de serem curados.
A primeira coisa, vá até o sacerdote. Faz o quê? Contribua, faça a tua oferta. Era obrigação. E algumas vezes as pessoas estão dizendo assim, mas nós não vivemos mais no Velho Testamento. Então faça a segunda parte. Já que não estamos mais vivendo no Velho Testamento, então faça o que Jesus falou no Novo Testamento. E o que foi que Jesus falou? Agora, a partir de hoje, ame o Evangelho incondicionalmente. Se necessário for, entregue a sua vida por amor ao Evangelho. Não foi assim que Paulo falou? Foi Paulo quem nos dá esta ordem, através da ordem recebida de Jesus. Algumas vezes as pessoas têm um problema porque não conseguem compreender a natureza neotestamentária da graça. O que é isso? O que é a natureza da salvação no Novo Testamento? É a mesma coisa. Natureza novo, testamentário da graça. Graça é salvação. Como que Jesus se apresenta no Novo Testamento? Através do sacrifício. Então, se não fazemos como a lei manda no Velho Testamento, se não conseguimos chegar aqui e trazer a nossa oferta, precisamos fazer como no Novo Testamento. Chegar aqui e entregar a nossa vida. Algumas vezes é mais fácil entregar a nossa oferta do que entregar a nossa vida. Compreende que muitas vezes nós não queremos fazer uma coisa, mas não conseguimos fazer a outra? É muito comum nós queremos adorar ao Senhor e Jesus fala para uma mulher dizendo o seguinte, olha, se você quer me adorar do seu jeito, vai então para Jerusalém. Quem quer uma passagem agora para ir para Jerusalém? Baixou. Alguém? Claro que não. Até porque eles estão em guerra. Imaginemos que não fosse então nesse período de guerra. E Jesus vira então para aquela mulher e diz assim, te ensinaram errado. Mas Senhor, meus pais me ensinaram que para que eu pudesse adorar, era em Jerusalém. Ele, não. Você não precisa ir lá. Porque se você souber com quem que você está falando, se você entender o que você está fazendo diante do Deus que está diante de você, você não precisa ir lá, mas você precisa entregar a tua vida nas minhas mãos. Pergunto a vocês, vocês adoram ao Senhor incondicionalmente? Porque contribuir incondicionalmente nós não fazemos. Você que entregou a sua vida ao Senhor, é do Senhor? A sua vida é do Senhor Jesus? Certamente, os que têm vivido uma vida no altar e sendo do Senhor Jesus, a terceira parte desse versículo é algo extremamente particular, que diz assim, o Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me curaste. Curaste daquele choro que nenhum de nós deveríamos ter. Aquele choro de angústia, de tristeza, de abandono, de fracasso. Que você muitas vezes quer que a noite acabe logo, porque você quer o versículo 5. Quantos desejam o versículo 5 na sua vida essa noite? Quantos desejam? Bote, por favor, o versículo 5. Salmo 30, versículo 5, a parte B. Parte B do versículo, leia. O choro dura uma noite. Pode durar, mas a alegria vem o quê? Quantos querem isso do Senhor? Mas você precisa adorar incondicionalmente ao Senhor. Essa é a condição. Condição que não foi o Senhor que colocou. Preste atenção. Não é uma condição de Deus para a tua vida. É uma necessidade minha para com Deus. Essa é a segunda coisa que eu quero ensinar essa noite. O verso 6 diz assim, e disse na minha prosperidade. Leiam, por favor, o que o versículo 6 está dizendo. Eu disse na minha... Então, alguma coisa aconteceu até o versículo 5. Aqueles que zombavam de vocês pararam de zombar, a enfermidade emocional acabou, houve uma estabilidade na vida deste adorador, e a partir desse momento ele começou a fazer o quê? Prosperar. Prosperar não é pecado. Repita comigo, por favor. Prosperar não é pecado. Prosperar não é pecado. Existe uma regra no mundo espiritual para eu prosperar. E a primeira
regra no mundo espiritual para que eu possa prosperar está no ponto anterior, em que eu coloco a minha vida integralmente à disposição do reino. E aí eu preciso definir, segundo este texto, o que é prosperidade para o salmista. Para que ninguém aqui saia dizendo, então eu vou ficar 24 horas orando, 24 horas lendo a Bíblia, 24 horas cantando, e eu vou ficar rico. Não é isso. Versículo 7, por favor. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha o quê? O que ele estava querendo dizer? Senhor, a minha prosperidade começa quando eu tenho condições de superar as minhas dificuldades. Quando você entrega a sua vida ao Senhor, Ele não acaba com as suas dificuldades. As montanhas aqui é sinônimo de dificuldade. Tem pessoas que gostariam de andar numa planície, como o deserto de Sinaí. Esse mesmo que está lá próximo lá da faixa de Gaza. Mas nem tudo é do jeito que você quer. E eu penso, assim como já afirmei anteriormente, que algumas das minhas dificuldades, ou seja, a minha montanha, ela não é produzida sem que eu consiga escalá-la. Ou seja, não há dor, sofrimento, dificuldade alguma que você não possa suportar. Porque esse Deus que recebeu a sua vida nas suas mãos, sabe exatamente qual o tamanho da montanha que você vai conseguir escalar. Mas se está lá a montanha, se está lá o problema, se está lá as dificuldades, se estão ali os meus desafios, e eu, pela palavra de Deus, entendi que sou um adorador, que eu tenho uma promessa de prosperidade, o que eu preciso fazer? Andar. Eu preciso andar. Então, a primeira regra no mundo espiritual, para que eu possa ser próspero espiritualmente, eu preciso encarar a minha montanha e eu não posso parar de andar. Imagine se todos que estavam com a promessa da cidade prometida resolvessem não atravessar o Mar Vermelho. Teriam todos morrido na mão de Faraó. Imagine você, com todas as bênçãos de Deus, prometendo cada dia coisas maiores para a tua vida, se você então resolver simplesmente não andar. E o que pode paralisar a fé de uma pessoa? Primeiro é a fé. Isso é o que você precisa dar valor. Sabe por que nós abrimos as portas da igreja? Porque temos necessidade de que você possa todos os dias lembrar da sua fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se ouvirmos mais a palavra de Deus, se conduzirmos a nossa vida em ouvir mais a Deus, se propomos em ter a nossa vida nas mãos de Deus, certamente encontraremos uma montanha que ao pico será o destino da nossa prosperidade. Você deseja prosperidade? Deseja? Por favor, levante assim sua mão. Deseja? Não pare de andar. Mas é andar sozinho? Andar com qualquer pessoa? Não. Primeiro, como afirmei, andar com adoradores. Andar com pessoas que têm um compromisso com o Senhor Deus, a quem também entregou a sua vida por eles. Segundo, andar coletivamente, andar conosco. Andar como igreja, tendo comunhão, ressaltando a importância da comunhão. E o salmista diz isso no versículo 8. Ó Senhor, eu te clamei e pedi a tua ajuda. Na outra versão aqui está sendo exposta, diz assim: por ti, Senhor, clamei ao Senhor e implorei. Há uma sensação de que o salmista está dizendo: olha, tem horas que eu preciso que os outros também me ajudem a andar. Qual a orientação de Jesus no Novo Testamento? Jesus diz assim, exatamente assim: orai uns pelos outros, orai sem cessar. Se ele deu como recomendação isso, é porque isso tem algum valor no mundo espiritual.
Então, uma vida de intimidade com o Senhor também nos faz superar as nossas montanhas e encontrarmos a prosperidade que o Senhor tem para a nossa vida. Quanto tempo de oração você tem tido? Quanto tempo da sua vida você tem dedicado a ter comunhão com o Senhor? Quanto tempo você para, de fato, de maneira independente, de maneira em que o outro diga assim, não, agora é um momento de intimidade entre eu e Deus. Quero aproveitar e lembrar os irmãos que nós já temos uma nova data marcada para a nossa vigília. Dia 1º de dezembro, dia 23, me perdoe, às 23 horas, dia 1º de dezembro. Estamos praticamente aí uns 18 dias, se eu não estiver enganado, da nossa próxima vigília. Que eu ainda estou vivendo daquilo que Deus falou no meu coração nas horas e no tempo em que eu passei aqui com os irmãos. Não é diferente o dia e a hora que nós passamos aqui, mas naquele momento, nós separamos um momento especial para vivermos uma vida de intimidade com o Senhor. Esse momento é o que nós separamos para o Senhor. Daqui a pouco nós vamos para os nossos lares. Vamos nos envolver com outras coisas. Por isso esse tempo tem que ser um tempo de qualidade. Esse tempo que paramos aqui, precisamos parar para pensar no Senhor. Não na distância em que nós estamos até a prosperidade. Por quê? Versículo 12. Versículo 12. Todos leiam. Para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. Esse é o grande motivo da nossa adoração. Para que, de maneira incondicional, para que eu sinta segurança que, meio às minhas dificuldades e a fidelidade do Senhor, permanecerá para sempre. Para que a maravilha do Senhor, quando ela acontecer na minha vida, eu possa ter um espírito de gratidão e, através da minha adoração, as pessoas saibam, de maneira pública, aquilo que o Senhor Deus tem feito por mim. Por isso, não ficarei calado, mas cantarei louvores a Ti, ó Senhor. Tu és o meu Deus e eu te darei graças para sempre. Feche os seus olhos. Quem sabe, nessa noite, você gostaria, pela bondade e pela misericórdia do Senhor, de exaltar o nome do Senhor. E eu quero te dar oportunidade para isso. Exalte ao Senhor. Se você desejar fazer isso de joelhos, faça de joelhos. Se você desejá-lo fazer em pé, faça em pé. E eu vou fazer um pedido aos irmãos, que muitas vezes nós não temos oportunidade para os nossos cultos de quarta-feira para fazermos isso. Escolha alguém que não seja aqueles da sua relação de intimidade. Saia do seu lugar agora e vá orar com ele. Convide-o para orar por você. Faça isso de maneira em que a outra pessoa diga assim, olha, eu tenho um compromisso essa semana ainda de pedir ao Senhor pela vida do meu irmão, pela pessoa em que me procurou no culto. E este culto nós oferecemos a um Deus que é vivo e que pela sua bondade e pela sua misericórdia, elas seguirão aqueles que creem de uma maneira assim extraordinária. Levante, igreja, saia do seu lugar, por favor, se mova nesse instante, procure alguém e ore. Nós vamos orar ao Senhor também. Nós vamos convidar o irmão Jorge para estar intercedendo nesse momento, juntamente com a igreja. E assim nós estaremos agradecidos ao Senhor, colocando diante de Deus as nossas súplicas, porque elas serão ouvidas em nome do Senhor Jesus. Irmão Jorge, por favor. Bem, oremos ao Senhor nessa noite. Majestoso Deus, sabemos que Tu estás nesse lugar. Meu Deus, que palavra maravilhosa, Senhor, para o nosso coração nessa noite. Meu Deus, estamos agora, Senhor, intercedendo uns pelos outros. Ó Pai Santo, Pai amado, Tu bem sabe, Senhor, que cada um necessita, que cada um está te entregando, Senhor, nessa noite. Meu Deus, que os Teus ouvidos, Senhor, estejam, Senhor, inclinados, Senhor, a este clamor. Meu Deus, é como o Senhor, nós acabamos de ouvir, o choro, ele dura uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Meu Deus, que possamos sair daqui, Senhor, da Tua casa, Senhor, já, Senhor, com nossos corações desejosos da Tua alegria. A Tua alegria, Senhor, que nos basta. Meu Deus, que é a Tua presença. Meu Deus, que nós possamos, Senhor, se colocar à Tua disposição.
Ah, Pai querido e Pai amado, que nessa noite, Senhor, desça um bálsamo suave, Senhor, sobre a vida de cada um. Que desça, Senhor, uma unção poderosa, Senhor, sobre a vida de cada um. Meu Deus, que nós não tenhamos medo, Senhor, de se aproximar de Ti e de fazer, Senhor, a Tua vontade. Meu Deus, fala conosco, meu Deus, nos coloca de pé. Meu Deus, cura o enfermo, ó Pai. Oh, Deus querido, Deus amado, Tu és um Deus que opera milagres e maravilhas em nosso meio. Meu Deus, Tu és aquele, Senhor, que em uma cirurgia o Senhor não deixa cicatriz. Ah, Pai querido, o Senhor entrou, Senhor, alguém triste aqui nessa noite, que ele possa se alegrar. Meu Deus, se entrou alguém aqui, Senhor, ferido, Senhor, que ele possa entender que o Senhor já entrou, Senhor, com providência, Senhor, e que essa ferida, Senhor, está sendo cicatrizada por Ti. Pai Santo, Pai querido, que esse irmão, que essa irmã, Senhor, aprenda a perdoar. Oh, Pai querido, que ele possa ter, Senhor, noite de alegria, uma noite de paz. Meu Deus, se ele estava, Senhor, passando por tormento, Senhor, na alma, com crise de depressão, meu Deus, nós repreendemos, Senhor, a fúria do inimigo, Senhor, sobre a vida dele, ó Pai. Meu Deus, tudo aquilo, Senhor, que está tentando, Senhor, tirar a sua paz, que o Senhor, nessa noite, possa, Senhor, restaurar essa vida. É o que eu te peço e agradeço, em o nome de Jesus, e que você diga amém. Dê uma salva de palmas bem forte nessa noite, que é para Ele. Oh, glórias! Aleluia!